as tentativas do diabo de impedir-nos de ouvir, de entender, de abraçar a palavra, caem por terra agora pelo poder do nome de Jesus. Todos os sentimentos negativos, todos os sentimentos de condenação, todo o sentimento de condenação é paralisado e destruído agora pelo poder do nome e do sangue de Jesus. Todo o sentimento de desvalorização é trocado agora pelo poder, pela graça e pelo grande amor de Deus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Mas tenham a bondade de sentar-se. Glória a Deus. Amém. Sinto no meu espírito que o diabo quer fazer das dele. Mas quero desde já avisar que eu acho que ele às vezes é esquecido ou tenta nos fazer esquecer, mas eu lembro que maior é aquele que está connosco do que aquele que está no mundo. Yes. Nós vamos juntos abrir a palavra de Deus no nosso texto que escolhi para este ano. Efésios 3, 20. Eu hoje tive o cuidado de colocar ali as duas versões, a minha preferida, a primeira, e depois a mais habitual. Eu vou ler, a palavra diz: toda a glória seja a Deus, que por seu grandioso poder que atua em nós, é capaz de realizar infinitamente mais do que poderíamos pedir ou imaginar. Deus é capaz. Depois as versões mais correntes, diz: ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Deus é capaz. Deus é poderoso. Aquele que é poderoso, Deus é capaz. E é disso que nós estamos a falar, é nisso que nós nos estamos a inspirar para vivermos a nossa vida ao longo deste ano letivo. É nisso que nós nos estamos a inspirar para abençoar outras pessoas, alcançar outras pessoas, porque Deus é capaz. Este é o nosso hino, este é o nosso lema, esta é a nossa canção, esta é a nossa oração. Deus é capaz. Diz à pessoa que está ao teu lado: Deus é capaz, Deus é capaz. Não há nada que Deus não seja capaz. Nunca houve nada que Deus não fosse capaz de fazer, e Deus ainda é capaz de fazer. Toda a glória, eu gosto desta versão, toda a glória seja a Deus, que por seu grandioso poder que atua em nós é capaz. Deus é capaz. Toda a glória ao Deus que é capaz. Toda a glória ao Deus que é capaz. Não é se Ele for capaz nós damos glória, é toda a glória porque Ele é capaz. Há gente que só dá glória porque Deus foi capaz. A igreja dá glória porque Deus sempre é capaz. Mas Daniel, ele ainda não fez, mas vai fazer porque Deus é capaz. E esta é a nossa dimensão. Daniel, segura a cadeira. Esta é a nossa dimensão. Nós não damos glória porque um dia Deus será talvez capaz. Nós damos glória porque Deus tem sido capaz. Eu acho que quanto mais cansado eu ando, pior isto fica. Yes. Bora. Mas nesta manhã eu quero partilhar esta palavra, mas do outro prisma. Do seguinte prisma. Como é que nós podemos esperar a abundância de Deus? Porque Ele faz abundantemente
mais. Como esperar a abundância de Deus, o infinitamente mais de Deus, o sem medida, sem limites de Deus. Segura-te, e se isto for verdade, dá um amém a qualquer coisa. Quando na maioria das vezes nós não temos nada, na maioria das vezes às vezes nem sequer temos com o que começar. Eu não sei se este é o vosso handicap, eu não sei se este é o vosso problema, eu não sei se este é aquela medida que vos não permite dar o salto de fé em que acreditamos que sim, mentalmente nós sabemos que Deus é capaz. Mas na maioria das vezes, não sei se vocês me acompanham nisso, na maioria das vezes eu encontro-me entre o salto que me falta dar para crer e receber aquilo que Deus é capaz, porque às vezes eu não tenho ainda nada. Às vezes eu não vejo ainda nada. De facto, eu quero acreditar que Deus é capaz, mas às vezes nós não temos como. Eu não sei se estou sozinho, mas eu às vezes sinto-me assim, Daniel. Às vezes eu quero acreditar. Eu acredito que Deus é capaz. Mas na prática, às vezes falta-me o danoninho. Publicidade aí para o pessoal. Às vezes falta-me um bocadinho assim, mas é um bocadinho que é tão importante. Como é que às vezes Deus vai fazer tanto se nós às vezes não temos nada? Pior, como é que Deus pode fazer tanto se às vezes nós não somos ainda nada? Uau! Eu escrevi aqui alguma cena que eu acho que é giro. Onde fica uma boa imagem na nossa cabeça. Pior ainda, como é que eu espero a abundância de Deus quando às vezes o que temos é apenas um resto? Um fim, um prato sujo de alguma coisa que já foi boa. Eu estava a preparar a mensagem, estava a ouvir a voz de Deus e estava a pensar em nós. E se calhar tantas pessoas que vão ouvir a mensagem depois, não sei. Mas às vezes aquilo que nós temos de facto é apenas isso. E às vezes estamos a viver apenas... Você sabe, a minha filha, a Bia, ela é tal e qual o seu pai. Linda. E quando ela gosta de uma coisa à mesa, o prato fica novo. Você sabe, e a gente pergunta, aliás, queres mais um bocadinho? Não, estou bem. É porque tu ainda não paraste de lamber o prato. Passar o pão no prato. E a gente pode pôr mais. Então está bem. Às vezes aquilo que nós temos, e às vezes nós estamos a viver disso. Eu não sei se alguém aqui esta manhã, provavelmente esta palavra é para alguns ou para muitos de nós. Talvez às vezes nós estamos apenas a viver do resto daquilo que foi um bom prato. Ainda está lá, sabe como é que é? Ficou lá ainda um bocadinho do molho, ficou lá ainda um bocadinho do sabor. Foi tão bom. E nós nem queremos largar o prato. Alguém quer levantar a louça, mas nós não queremos. Como é que nós podemos esperar a abundância de Deus se às vezes a única coisa que nós temos é apenas o resto de alguma coisa que foi boa? Deus é capaz, é um desafio, não para Ele, claro, mas para nós. Um desafio à nossa fé, à nossa perseverança, à nossa firmeza e à nossa fidelidade. Daniel, mas como é que eu não tendo nada, não sendo nada, como é que eu posso esperar alguma coisa grande? É fé. É a Bíblia que afirma, Deus é capaz, mas eu não consigo. A minha experiência até agora tem sido mais negativa do que positiva. Sim, há aqui um resto de alguma coisa que foi boa, ou alguma coisa que eu ouvi de alguém, mas eu em mim mesmo eu não tenho nada, eu não sei como é que isto vai ser possível. E é aí que tem que entrar a fé, em que nós garantimos que Deus é capaz. Deus é capaz, é uma afirmação da palavra, sem vacilar, sem tremer, sem questionar. Deus é capaz e pronto. Paulo, quando escreveu isto, ele escreve inspirado, mas escreve também como alguém que teve experiências com Deus. É mesmo minha, Miguel. Tocas a minha carteira outra vez e eu paro a pregação, amigo. Eu sei que tu pensaste. Estou a brincar. No fim falamos os dois. As imposições digitais estão lá. Eu tinha 50 euros lá dentro. Todos viram ele a pegar na carteira? Ele é muito rápido, irmão. Ele é um bom cabeleireiro. Ele tem umas técnicas. Bora aí voltar. Paulo escreve inspirado e com a sua experiência, e ele escreve garantidamente à igreja de Éfeso que Deus é capaz de fazer abundantemente mais, além daquilo que pedimos ou pensamos. É brutal a forma como Paulo inspira e encoraja a igreja. É uma afirmação da palavra. É o Espírito que está por detrás das palavras de Paulo. E o Espírito queria que não apenas Paulo escrevesse para Éfeso, mas que Paulo escrevesse para todos os tempos, que Deus seria sempre capaz.
Que Deus ainda hoje é capaz. Deus é capaz, Deus é capaz, Deus é capaz. É uma afirmação da palavra, não há como. Podem-se levantar muita gente a dizer: eu não acredito. Isso não altera a palavra, isso não altera o Deus que é capaz. Agora, a nossa atitude em relação a essa palavra pode mudar a nossa vida. Eu não acreditar que Deus é capaz não altera o poder de Deus. Certo? Para mim é certo. Mas eu crer que Deus é capaz, isso pode mudar a minha vida. Aliás, se a nossa vida mudou foi porque em algum ponto o nosso chip fez um clique e nós começámos a assumir que Deus era capaz. Eu não sei se está aqui alguém nesta manhã que já recebeu um milagre de Deus. Já aqui alguém? Sim, porque ainda há assim meia dúzia de malucos que acreditam nisso. Eu sou um deles. Deus ainda faz milagres. Eu já recebi milagres na minha vida. Alguns de vocês já receberam milagres na vossa vida. Vocês os contassem, escrevessem. Muitos, se calhar, não iriam acreditar. Mas ninguém pode negar na vossa alma e no vosso coração que Deus foi capaz de alguma coisa extraordinária. Isso mudou a vossa vida. Não acreditar não muda quem Deus é. Mas crer em Deus pode mudar. Aliás, não pode, mudará totalmente a nossa vida. Então Deus é capaz, não é uma hipótese. Mais uma possibilidade, mais uma alternativa para juntar a tantas outras. Não é uma entre tantas especulações. Bom, agora vou ver se vou à igreja, agora vou ver se ouço a Bíblia, a palavra, agora vou ver se também aprendo a cantar, a ver se isto muda a minha vida. Não, não é isso. Deus é capaz, não é mais uma. Deus é capaz, não é apenas para criar especulação. Deus é capaz, é uma afirmação do próprio Deus. É uma garantia, não é uma especulação. Não é alguma coisa que nós colocamos os olhos a ver o que é que vai dar. É alguma coisa onde nós colocamos os olhos e nós sabemos que vai dar, porque Deus é capaz. O próprio Deus. E o nosso Deus não é um Deus muito orgulhoso, pois não. Ele não é vaidoso. Deus, mas há uma altura da vida de Deus, deixem-me pôr assim, que ele tem que fazer uma exclamação através do profeta Isaías. Operando eu. Uau! Eu quando leio essa expressão, e é só brincadeira, e eu dou-me muito bem com o Senhor, eu estou completamente à vontade, ninguém se escandaliza, fiquem na boa. Alguma coisa que vocês não gostam, no final digam que é para eu melhorar ou fazer pior para a próxima. Mas eu quando leio esta expressão, imagino quase que Deus a fazer um rapper. Eu não sei quantos de vocês já viram um rapper. Alguém já viu um rapper a cantar? Quantos já viram um rapper? Eu não tenho jeito nenhum para isso, mas no final, quando um rapper, no final da atuação de um rapper, ele faz o seguinte: eu não vou fazer, mas o rapper, imaginem Deus está a fazer, operando eu, quem impedirá? E ele larga o microfone. Sabe o que isto quer dizer? Acabou a batalha. Acabou. Não entra mais ninguém no jogo. Quando Deus opera, ninguém pode impedir aquilo que Deus faz. Porque Deus é sempre capaz. Às vezes nós perguntamos: Daniel, porque é que eu passei por isto e por isto e por isto e Deus não fez? Será que foi Deus que não fez? Ou será que foste tu ainda não viste aquilo que Deus fez? Deus não se engana. Deus nunca falha. Deus tem as suas próprias expectativas. Deus não alimenta as nossas expectativas. Sim, nós queremos desviar aqui um bocadinho, mas eu volto já para a mensagem. Sim, nós queremos um Deus que alimenta as nossas expectativas. É por isso que hoje, e vou ser mesmo descarado, é na boa. Também que me convida para pregar, olha, os irmãos aqui não têm outro remédio. Só se me despedirem. E o pessoal das outras igrejas me convida. É por isso que a gente tem os vídeos. É para quem não conhece Jesus ouvir. E para as outras igrejas que querem buscar o que é que aquele fulano para lá prega, podem ver, estão a ouvir. Anda para aí uma série de fulanos e de fulanas a pregar, a usar os púlpitos para alimentar as expectativas das pessoas. Deus vai fazer um milagre. Deus vai fazer um milagre. Deus vai curar-te. Deus vai... E eles não têm certeza de nada, apenas alimentam as expectativas. E as pessoas vêm famintas de um desejo que Deus vai satisfazer a sua expectativa. E depois Deus não faz. E Deus é que falhou. E Deus afinal não foi capaz. Quando isso é rigorosamente falso, isso é do inferno. Eu não posso alimentar as tuas expectativas, mas eu tenho que alimentar a tua fé. E a tua fé tem que ser colocada, é quando nós colocamos os nossos olhos em Deus. Mas eu precisava muito que Ele me curasse. E Deus vai te curar se tu precisas, Ele provavelmente irá curar. Mas se Ele não te curar, não significa que Ele não teve poder, é porque no plano de Deus não passava essa cura. No plano de Deus havia algum plano maior do que a tua cura, do que a tua expectativa. E nós precisamos de abrir os nossos olhos. Paulo tinha esta expectativa. Sim, é Paulo que foi preso, é Paulo que passou fome, é Paulo que é perseguido, é Paulo que tem que fugir e descer um muro, é Paulo que tantas vezes passou tantas dificuldades, que foi assaltado, tantas vezes fez viagens e passou naufrágios. Sim, é o mesmo Paulo que diz: Deus é capaz.
Só que Paulo aprendeu não apenas a dizer isto, mas a viver com o Deus que é capaz. Paulo consegue estar num naufrágio e consegue ter paz o suficiente para ouvir a voz de Deus. Paulo não alimentava as suas expectativas, mas Paulo aprendeu a viver, Daniel, agarra esta que esta é forte. Paulo aprendeu a viver a sua vida para garantir que supria e chegava às expectativas de Deus. E é totalmente diferente, irmãos. Uma coisa é a gente vir à igreja para Deus alimentar as nossas expectativas. Outra totalmente diferente é eu ser cristão, para eu conseguir ser achado digno, servo bom e fiel, ao ponto de cumprir com as expectativas que Deus espera para a minha vida. Deus é capaz. Deus é capaz é a declaração resultante do poder surpreendente de Deus. Não é? Deus às vezes é surpreendente. Quantos de nós aqui já fomos surpreendidos pela forma como Deus trabalha? Oh, nunca tinha pensado desta maneira. Uns tempos atrás, Cristina, posso assim, não troquei nomes nem coisa nenhuma. Um dia destes nós estávamos juntos, reunidos e com os nossos líderes e dos grupos de crescimento, e a Cristina quis partilhar uma pequena história da vida dela. A maior parte de vocês conhece o testemunho da Cristina. Há muito pouco tempo atrás ela passou por todo o processo do que é ter que lidar com o cancro na mama, mas Deus deu-lhe vitória, porque tinha um propósito maior, porque senão o cancro a tinha derrotado aos nossos olhos, mas ela tinha sido promovida e estaria com Jesus, o que é bem melhor, dizia Paulo. E agora faz silêncio, pois as nossas expectativas nunca são as de Deus. Nós continuamos a alimentar as nossas expectativas. Mas há uma razão porque é que Deus a curou. Deus não a curou para que a Cristina ficasse muito feliz com a cura. Deus a curou para que um dia, à porta, no muro, encostada à caputa, há uma mulher a chorar. É mais ou menos assim a história, que sai desalmada de um carro. E não sei se vocês conhecem a Avenida H. Coutinho, mas é uma avenida enorme, com muitas casas, com muita coisa ali. E aquele carro parou precisamente à porta da Capu, onde trabalha a Cristina. Bom, eu tenho que resumir a história, porque o que importa mesmo é a minha pregação, não é? Estou a brincar. Mas é importante alimentar a nossa fé com os testemunhos. O testemunho serve para isso. E a Cristina assistiu àquilo tudo na janela, porque ela é daquelas que está a trabalhar, já o patrão está a trabalhar, mas estava na janela. Mentira. Brincadeira, vocês sabem isso. Só para quebrar gelo. Mas naquele momento ela foi à janela despedir-se do Paulo, que tinha lá estado. Tratar de qualquer coisa. E ela foi dizer, tipo, qual sua Julieta e qual seu Romeu? E o Romeu saiu no seu cavalo. Só que de repente esta cena acontece. Um carro para, mal parado, à pressa, uma senhora sai do carro desalmada, chorando. E a Cristina ficou desorientada, até que ganhou coragem e desceu as escadas da Capu e foi falar com a mulher. Então, resumindo e concluindo, era uma senhora que tinha acabado de receber a notícia que estava com cancro da mama. Ah, pastor, que coincidência. Como? Que coincidência. Como? Não. Porque é que a Cristina teve que passar por um processo? Ah, mas Deus curou. Porque vocês não estiveram no processo antes da cura. Mas a verdade é que hoje ela pode se compadecer de quem está a passar exatamente pela mesma dor. E até hoje, apesar de ser uma pessoa que não conhecia de lado nenhum, ainda mantém relacionamento, ainda vão falando. E quem sabe ainda vão ser salvos para Cristo. Porque Deus é capaz. Deus é capaz, é a declaração resultante do poder surpreendente de Deus, da ação imparável de Deus. Ninguém pode parar Deus. Eu vou repetir aquilo que... Ninguém pode parar Deus. Deus determina uma coisa. Imagina, Deus determina que nesta manhã estes pilares vão desaparecer. E alguns estão a dizer, assim seja. Isto é apenas uma... Não importa quantos de nós nos vamos agarrar a estes pilares e dizer, estes pilares não vão sair daqui. Se Deus determinar que os pilares vão sair daqui, ninguém o poderá parar. Acabou. Você sabe porque é que ninguém consegue mudar o curso de um rio? Porque Deus os pôs a rolar daquela maneira. E não há ninguém que os possa fazer virar ao contrário. Quando Deus opera, ninguém pode impedir. Deus é capaz, é a declaração resultante do mover extraordinário de Deus. Quando Deus se move, coisas extraordinárias começam a acontecer. Precisamos é de voltar a crer que Deus é capaz e que Ele ainda se move, como diz Apocalipse no capítulo 1, Ele ainda se move no meio da sua igreja. O problema é que a gente às vezes já não espera nada. Nós precisamos voltar a crer que Deus é capaz. O problema é que nós estamos agarrados ao nosso prato sujo de qualquer coisa que foi boa, mas que já não é, porque já não tem nada, é apenas um resto. Nesta manhã nós precisamos de entregar o prato e deixar que Deus o encha outra vez.
Oh, Jesus. Esta manhã quero colocar-nos diante do Deus que é capaz. Hoje precisamos tirar os olhos do que não temos ou do que já não temos. Porque há gente assim, não é? Eu nunca tive jeito, dizem uns. Outros dizem, eu já tive jeito. Eu já fui qualquer coisa, hoje já não sou nada. Mas diante disso nós precisamos tirar os olhos de nós mesmos, desse tal prato, e colocar os olhos outra vez naquele que é capaz. Daniel, eu noutro tempo já fiz, eu noutro tempo já pensei de outra maneira, mas hoje a coisa já não sei se vai lá. É isso. Não vai porque os teus olhos estão colocados em ti mesmo, naquele que não pode, naquele que não é capaz. Mas Deus é capaz. Precisamos pegar nesta manhã no pouco que nos resta e colocar nas mãos daquele que é capaz. A Bíblia está cheia de histórias assim, não está? Mas deixem-me começar com uma pequena lembrança. Abram a Bíblia em Gênesis 1, rapidamente. Quando eu digo rapidamente é porque já perceberam que eu já me estou a atrasar, não é? E a esticar. Sempre que eu disser rapidamente, vocês podem se rir. Porque significa que eu estou a ser apanhado na curva. E não se pode acelerar nas curvas que o carro depois pode derrapar. Então é melhor é travar. Eu quero começar por vos dizer o seguinte. É possível sonharmos outra vez, porque Deus é capaz. Diz lá a pessoa que está ao teu lado. Alguns já estão assim meio a dormir. Vocês hoje tiveram mais uma hora, mas acordaram mais cedo, não é? Quer dizer, acordaram à mesma hora, mas pareceu mais cedo por causa daquilo que... Foi só comigo? Quantos aqui é que hoje acordaram muito cedo? Hoje deitaram-se a pensar assim, yes, hoje vou dormir mais um bocadinho. E depois acordaram, ok, na hora do costume, mas porque o relógio atrasou uma hora. Quantos é que acordaram mais cedo? Vá lá, mostrem lá. Quantos é que hoje à tarde, se puderem, tiram uns 5 minutos para dormir um bocadinho? 5 minutos é fixe. O gajo desliga e depois liga. Ok, estamos juntos em Gênesis. Deixem ser breve, ok? Apenas Gênesis eu quero mostrar-vos para vos entusiasmar. E quem sabe vocês saírem de hoje daqui e durante a semana Deus vai vos usar para encorajarem alguém a sonharem outra vez, porque Deus é capaz. Quando olhamos para o capítulo 1 de Gênesis, nós não o vamos ler naturalmente por causa do tempo, mas é o momento em que nós temos descrita em pormenor a criação, os dias e tudo aquilo que Deus fez ao longo dos dias. Sim? Estão comigo? Sim? Ok. Então é isso que nós temos em Gênesis. Inclusive, e finalmente, depois, a criação do homem e da mulher. Quando olhamos para Gênesis 1, somos confrontados, toma nota, por favor, com duas realidades. Quando olhamos para Gênesis 1, nós temos que aprender a ver duas realidades. Tudo o que está escrito para nosso ensino, para a nossa inspiração e para conhecermos mais o Senhor. Tudo. Até Gênesis 1. E Gênesis 1 tem duas realidades. Vou-vos mostrar. A primeira, ou seja, uma em que a terra, o mundo, é um lugar sem forma e vazio. Verso 1 começa a dizer que no princípio criou Deus os céus e a terra. Mas o verso 2 diz que essa mesma terra era sem forma e vazia. Então temos duas realidades. Uma em que a terra, o mundo, é um lugar sem forma e vazio, sem luz. Leiam o verso 2, estão lá comigo ainda? Ou seja, um lugar aparentemente sem esperança e sem utilidade. Mas um lugar onde já se movia quem? Quem? O Espírito de Deus. Então esta é a primeira realidade. Um lugar sem forma e vazio e sem luz. E onde não há luz, não há vida. Alô? Onde não há luz, não há vida. Mas aonde estava o Espírito de Deus? A outra realidade, então, a partir do verso 3, é que a mesma terra, sem forma e vazia, ganha propósito, sentido e utilidade. São duas realidades. Igreja, a gente tem que aprender aqui alguma coisa. Eu venho para aqui só dar gritos, também não pode ser, não é, Daniel? É possível sonhar outra vez, porque Deus é capaz. Gênesis 1, duas realidades. Uma em que a terra é sem forma e vazia. Parece que não serve para nada, não tem utilidade. A outra realidade é que depois de Deus falar, essa mesma terra sem forma e vazia ganha propósito, sentido e utilidade. É fantástico. Eu estava a esperar de vocês. Uau, isso é fantástico. É fantástico. Coisa que não é nada, que não serve para nada. E noutra, totalmente naquilo que nós hoje conhecemos.
Bom, só que um parênteses. Era nada, Deus encheu com tudo, mas estamos a chegar ao ponto que o homem conseguia estragar tudo e daqui a pouco o mundo está outra vez como estava no princípio, sem nada. Fecha parênteses. Mas a verdade é que a nossa realidade ainda hoje ficamos abismados. Há malta aí que está nas redes sociais e às vezes põe umas fotos tão bonitas do pôr do sol, dos passarinhos, das árvores, das paisagens. Isso é maravilhoso. Nós não conseguimos imaginar o que é o mundo, a Terra, sem forma e vazio. O que é que seria o mundo sem forma e vazio? Nós não conseguimos, na nossa cabeça isso não entra. Nós não conseguimos, nós apenas conseguimos encaixar na nossa mente um lugar, um mundo onde nós vivemos com coisas maravilhosas, com cores. Alguém está a ouvir aquilo que eu estou a dizer? Não. Com cores. Não havia luz e agora, porque houve luz, nós começámos a ver as cores. Se nós agora apagássemos todas as luzes, a nossa roupa, as cores que estávamos a usar, até do cabelo, de repente ficávamos todos igual, porque no meio do escuro, no escuro, não há cores, não há beleza, não se consegue perceber quem é quem. Alguém percebe aquilo que eu estou a dizer? Mas de repente irmos numa realidade sem forma, sem vazia, sem propósito, sem utilidade, sem se perceber sentido. De repente, porque Deus fala uma realidade nula, ganha vida. É possível sonhar outra vez, porque Deus é capaz. Deus falou e a terra sem forma e vazia foi transformada. Deus falou e do nada, ouçam com ouvidos de ouvir, do nada, tudo surgiu. Não havia restos. Uau! Não havia um prato com um resto. Não havia nada, mas mesmo assim, do nada, Deus foi capaz de fazer tudo. É possível sonhar outra vez, porque Deus é capaz. Estava a dizer, nós não sabemos avaliar e muito menos valorizar ou compreender ou mesmo imaginar o que é criar um mundo do nada. Não conseguimos imaginar não haver luz, sol, relva, árvores, terra, animais. Mas sabemos o que é olhar para dentro de nós, ouve com ouvidos de ouvir, ou à nossa volta até, na nossa casa às vezes, em pessoas que amamos e não ver nada, não ver futuro, não ter esperança. Não ter perspectiva, não ter sonhos. Nós não conseguimos imaginar o que é uma terra sem forma e vazia, mas infelizmente, muitos de nós, não a esmagadora maioria de nós, sabemos muito bem o que é viver uma vida sem forma e vazia. Há tanta gente assim, que já perdeu a cor da vida. E não estou a falar só das pessoas que não conhecem Jesus, infelizmente estou a falar de pessoas que até conhecem Cristo. Já não conseguem ver cor, já não conseguem alegrar-se, já não conseguem... Nós não conseguimos saber o que é o mundo antes de Deus o ter criado todas as coisas, mas nós, infelizmente, nós sabemos, por experiência própria ou de outros à nossa volta, o que é viver uma vida sem forma e vazia, sem propósito e sem utilidade. Olha, vou dar alguns exemplos. Não ter para onde ir, onde investir, onde semear. Viver o dia-a-dia como se tudo fosse garantido, só mais um. Não lutar por quase nada, não ter mais nada, mas também não esperar mais. Isso é uma vida sem forma e vazia. Estar preso a monotonias, a uma doença, por exemplo, a um vício, a um relacionamento doente e doentio, a pensamentos negativos e destrutivos, isso é uma vida sem forma e vazia. Não conseguir ver nada de bom em nada, nem ninguém, não conseguir terminar nada, não conseguir honrar e amar os outros, não conseguir perdoar, não conseguir avançar na vida, isso também é uma vida sem forma e vazia. Mas Deus é capaz de pegar numa vida sem forma e vazia e falar, haja luz. Deus quer fazer connosco isso hoje. A terra nunca mais foi a mesma e a nossa vida também não o será. É possível voltar a sonhar outra vez, porque Deus é capaz. E o Deus que é capaz está aqui nesta manhã. O que eu acho fantástico é que nós não estamos a falar de um Deus que está ausente. Deus está aqui nesta manhã. Não, Ele não está sentado ao teu lado. Ele está dentro de ti, na pessoa do Espírito Santo. Da mesma maneira que o Espírito do Senhor pairava sobre as águas, nesta manhã Ele está aqui neste lugar. Eu sei que tu podes não acreditar, mas Ele não precisa de que tu acredites para que o seu poder se manifeste. Ele fará, porque Ele é capaz. Talvez alguns de nós aqui, possível, chegaste a um fim. Talvez hoje não tenhas nada para dar, para ser, não te sentes digno, capaz, com forças, com determinação. Talvez até para alguns de nós hoje nem sequer seja um bom dia para recomeçar. Infelizmente para alguns há muito tempo que deixou um bom dia para recomeçar. Mas aquele que é capaz está aqui. E Ele é por ti, Ele tem sonhos para a tua vida.
E se Ele fez o que fez numa terra sem forma e vazia, imagina o que Ele pode fazer na tua vida. Deus pode fazer coisas fantásticas e maravilhosas. Abre a tua Bíblia, por favor, ainda no primeiro livro de Reis. Eu quero dar-te uma história. Podia ser a nossa história. Uma história muito conhecida de muitos dos cristãos. A história de uma mulher que era viúva, que era pobre, mas que foi escolhida por Deus para alimentar um profeta, o profeta Elias. E lembrem-se, estamos a falar disso, dos nossos restos, ou daquilo que nós quase que já não temos. Mas ainda assim Deus pode pegar naquilo que nós quase que já não temos e fazer coisas extraordinárias. Deus é capaz. Deus é totalmente capaz. Vamos ler a história. Primeiro livro de Reis, capítulo 17. Eu vou começar no verso 8. Então o Senhor disse a Elias: vá a Sarepta, perto da cidade de Sidom, dei ordem a uma viúva que mora ali para lhe dar alimento. Elias foi a Sarepta. Quando chegou ao portão da cidade, viu uma viúva apanhando gravetos e lhe perguntou: pode dar-me um pouco de água para beber, por favor? Enquanto ele ia buscar a água, ele disse: traga também um pedaço de pão. Mas ela respondeu: tão certo como vive o Senhor, seu Deus, não tenho um pedaço sequer de pão em casa. Tenho apenas um punhado de farinha que restou numa vasilha e um pouco de azeite no fundo do jarro. Estava apanhando alguns gravetos para preparar esta última refeição e depois meu filho e eu vamos morrer. 13. Elias, porém, disse: não tenha medo. Faça o que acabou de dizer, mas primeiro faça um pouco de pão para mim, depois use o resto para preparar, sublinha o resto, depois use o resto para preparar uma refeição para ti e para o teu filho. Pois assim diz o Senhor, Deus de Israel, aquele que é capaz. Sempre haverá farinha na vasilha e azeite no jarro, até o dia em que o Senhor enviar chuva. Ela fez conforme Elias disse. Assim Elias, a mulher e a família dela tiveram alimento para muitos dias. Sempre havia, sublinha verso 16, sempre houve. Não acabou a farinha na vasilha e o azeite no jarro nunca faltou, exatamente como o Senhor tinha prometido por meio do profeta Elias. Esta história é a nossa tantas vezes. Vou levantar algumas questões, se calhar estão na tua cabeça e na minha também, pelo menos já tenho estado tantas vezes. Será que Elias se enganou? Bora ser Elias um bocadinho esta manhã. Elias é um profeta de Deus que está a passar por um período de retiro, tem que estar meio fugido, porque a cabeça dele está a prémio, porque trouxe uma profecia a Israel de que não haveria de chover. E o rei Acabe, que era o rei de Israel naqueles dias, ficou danado com Elias, em vez de ficar danado consigo mesmo e mudar de postura diante do Senhor. Então fica danado com Elias, e Elias tem que fugir, e Deus protege Elias, porque Deus sempre protege os seus servos. Ele prepara um lugar de retiro junto a um ribeiro de Querita, onde Deus o alimentou, porque todos os dias vinham os corvos trazer carne para que Elias comesse, e água fresquinha do ribeiro, mas porque estavam num período seco, o ribeiro secou, porque Deus não nos quer alimentar dessa maneira. Deus quer usar-nos uns aos outros para nos alimentarmos e cuidarmos uns dos outros. Então Deus disse: o ribeiro secou, mas eu não sequei. Eu dei ordem a uma mulher, uma viúva, em Sarepta. Sarepta era fora de Israel. Para Elias, bom, se para um israelita lidar com outros povos era sempre complicado, porque não eram tão santos como eles. Mas naquele momento fazia jeito, até dava jeito Elias sair de Israel, porque assim mais dificilmente o capturavam. E Elias vai, não sei se com prazer ou não, mas Elias vai até Sarepta. E quando está a chegar à entrada da cidade, eu próprio já preguei isso desta maneira, apesar de não estar escrito, mas a minha forma de ver a Escritura, eu disse, bom, para Elias se dirigir àquela mulher é porque o Espírito do Senhor talvez falou ao coração dela, mas sabe, depois de ditar na palavra outra vez, e eu acho que me tenho enganado. Eu acho que Elias poderia nem sequer ter a certeza de quem seria a mulher que Deus tinha preparado para ele. Provavelmente Elias acabou de fazer uma viagem e está com sede. Porque é isso que ele pede àquela mulher. Ele não lhe pede mantimento, ele não lhe pede uma cama, ele não lhe pede a casa, ele pede-lhe apenas água. Elias tem sede e pede-lhe a água e vê a tão boa vontade da mulher. Eu creio que Elias está a arriscar. É como se Elias estivesse a pedir sinais a Deus. Bom, se for esta a mulher, eu vou-lhe pedir pão e ela vai trazer. Alguém está a acompanhar comigo o raciocínio? Porque é assim que nós funcionamos. A fé é assim que funciona. Pé, antepé, antepé. É assim que funciona, é passos.
Não há possível agradar a Deus se nós não vivemos pela fé, andarmos pela fé. E fé é isso, é passo, mais um passo. Então, e se errarmos, não faz mal, dá outro passo a seguir. Porque a Bíblia diz que Deus confirma os passos do homem que é bom. Às vezes enganamos-nos. Elias pede água, dá-me água, sim, e apesar da seca e de não haver água, a mulher ainda assim não lhe nega o copo de água e ela prepara-se para largar o que estava a fazer e buscar água. Mas Elias aproveita, bom, se ela vai buscar água, se calhar também traz um bocadinho de pão que eu venho com fome. Olha, já agora quando trouxeres a água, traz-me também um pedaço de pão. Mas nós acabamos de ouvir a história. Elias está provavelmente a tentar perceber se ela ou não é mulher. Agora pensem comigo, a mulher para tudo e diz, agora já nem água te dou, amigo. Porque eu não tenho como fazer pão. Aliás, ela não quis mentir àquele homem. Ele disse, olha, a verdade é esta. Não, eu farinha tenho, azeite tenho, mas é tão pouco que aquilo que a gente planeou é... Aliás, a madeira que tu vês debaixo do meu braço é para eu fazer o lume. Eu vou fazer o lume, vou fazer um pão, o pão que eu consegui fazer com aquela farinha pouca e aquele pouco azeite, para eu e o meu filho. Ela fala-lhe do filho para tocar o coração daquele homem. Uma criança é uma criança. Crianças têm prioridade. Alguns dizem, ele depois come. Não, mas a mulher apela ao coração de Elias. Não, é para mim e para o meu filho. E Elias já... E aqui sim, aqui eu acho que entra mais uma tentativa de Elias perceber. Vamos ver se esta é a mulher de Deus ou não. Porque ponham-se no lugar de Elias. Deus diz, Elias, agora tu vais sair do Ribeiro de Querite e vais para Sarepta, porque já ordenei uma viúva, uma mulher que te sustente. Ora, quando tu pensas nisso, o que é que tu pensas? Num crente rico ou num crente pobre? Rico. Deus já preparou alguém que tem abundância suficiente para cuidar de si mesmo e de mim. Bora ser honesto. Eu pelo menos penso assim. Eu sei que há aí alguns espirituais. Não, pastor. Se Deus me disser isso, é o que vier. Olha, eu não é assim. Se Deus disser, Daniel, tu agora vais ficar sem vencimento, acabou tudo, a igreja fecha, há perseguição, há tudo. Mas fica bem porque eu vou cuidar de ti. Olha, quando Deus me disser isto, eu vou estar sempre à coca. Provavelmente eu já tenho assim alguns crentes que são meus amigos que têm assim alguma guita. Porque é assim que o nosso... Obrigado, Fábio. Obrigado, algum, seja honesto como eu. Porque é assim que o nosso raciocínio funciona. Porque a gente diz, Deus é capaz, mas Deus é capaz à nossa maneira. Imagina, eu ponho no lugar de Elias. Bom, então se esta mulher não tem farinha, de certeza que não é esta a mulher que Deus ordenou que me sustentasse. Mas eu acho que Elias vai mandar mais um sinal. Olha, faz assim. Do pouco que tu tens... E eu gosto desta versão porque deixa isso muito claro. Não vais fazer um pão, vais fazer... A mulher dá a dica de que aquilo dava para fazer uma carcaça mal amanhada. Um biju. E alguém comeu um biju? É tão pequenino. É uma carcaça mini. Ela está-lhe a dar a dica. O que eu tenho dá para fazer um biju. Diz lá biju. Biju. É français? C'est français? Parle français? S'il vous plaît? Oui? Madame, monsieur, ça va? Oui, ça va bien. E agora Elias diz, agora tu não fazes um biju, vais fazer 2 mini bijus. Um para mim, que represento o Senhor, e outro para vocês. Faz isso. E tu vais ver que a farinha não vai acabar e o azeite também não, até que Deus dê chuva outra vez e haja mantimento e nós possamos trabalhar com as nossas mãos para que haja um mantimento. Estão comigo ainda? Agora a mulher podia ter ido embora. Ter dito, tu és maluco, o Deus é teu. Eu tenho ouvido das coisas que o teu Deus faz, mas a pergunta é, o que é que a mulher tem a perder, Raquel? Ela tem a sentença dela, eu vou morrer, eu vou comer o meu biju, eu vou morrer. O que é que interessa morrer daqui a uma semana ou morrer daqui a meia semana? Eu vou morrer, eu não tenho como sustentar isto. Se Deus é Deus, bora lá igreja, bora lá, ajudem-me a terminar isto esta manhã. Se Deus é capaz, eu acho que foi assim que esta mulher pensou, só pode ter sido. Só pode ter sido. A maior parte de nós que está aqui não tinha a coragem de fazer o que esta mulher fez. E eu quero que nesta manhã, eu quero encorajar-vos, a vocês, eu e vocês nos tornarmos como esta mulher. A sermos corajosos, a pegar no resto que nós temos. Este ainda não foi aberto, ainda não é um resto. A pegar no resto que nós temos. Talvez às vezes na fraca qualidade que nós temos. Na pouca fé que nós temos. Porque não foi isto sempre que Deus pediu, irmão Fernando. Só precisam ter fé do tamanho de uma melancia. Foi isso que Deus disse. Mas é assim que alguns estão à espera de confiar em Deus. Quando a minha fé for do tamanho de uma melancia ou de uma abóbora menina, daquelas que cresce e não para.
Deus disse, só precisas ter fé como um grão de mostarda. Deus nunca te pediu muito, Deus sempre tem pedido pouco. A capacidade de Deus não vem por causa da nossa abundância, ou a abundância e a fartura de Deus não vem porque nós temos muito, ou damos muito, ou somos muito. A fartura de Deus sempre veio quando alguém se dispôs a confiar. E a mulher arranca e diz, é isso que eu vou fazer. Eu vou arriscar. Ou morro de fome, ou morro farto. E não morreu farto, mas ficou farta. Porque o azeite não faltou, a farinha não acabou. Porque Deus é capaz. Mas deixa-me quase terminar e lembrar-te disso. Quantas vezes nós estamos como Elias? Será que Deus não se enganou? Como é que Deus vai ser capaz de fazer alguma coisa agora da minha vida, depois de tudo aquilo que eu já fiz, depois de tudo aquilo que eu já passei, depois de tudo aquilo que eu até já disse? Como é que Deus pode fazer alguma coisa em mim ou através de mim? A verdade é que Deus é capaz, irmãos. E a capacidade de Deus não tem que ver connosco, tem que ver só com Ele. Tenho que partilhar isto também, preciso mesmo destes 5 minutos. Aquilo que eu quero trazer-vos ao falar desta história é que a nossa fé precisa de ser alimentada. Nós precisamos ter fé para crer que Deus é, mas depois precisamos de alimentar a fé. E é aqui que eu quero terminar esta manhã. Como é que se alimenta a fé? Eu cresci na igreja a ouvir dizer, a fé alimenta-se pela palavra. Eu quero dizer-vos nesta manhã que isso não é verdade. É um grande desafio pregar isto e ouvir isso. A fé vem pelo ouvir. A fé faz com que a palavra, aliás, faz com que a fé brote. Você sabe, é como alguma coisa que nós semeamos. Nós pomos debaixo da terra, nós pomos uma pinga d'água, mas depois nós temos que confiar que a luz do sol e outros fatores façam o seu trabalho. Mas contudo, e de repente nós vemos que aquela planta, e nós esperamos, um dia, 2 dias, nada. Até que de repente a gente vê lá o verde aparecer. Alguém já passou por isto? E assim que a gente vê o verde a aparecer, digam-me, por favor, ajudem-me a pregar. O que é que acontece? O que é que nós começamos a fazer imediatamente a seguir? A alimentar. Agora já lá está, eu tenho que fazer a minha parte. A palavra encoraja-nos à fé. Vocês não estão a ouvir a palavra, aquilo que vocês estão a receber é encorajamento para porem a vossa fé em ação. Mas alimentar a palavra alimentar a fé já não sou eu, são vocês. Como é que se alimenta a fé? Perguntam vocês. Como é que se alimenta a fé? Com obediência. A fé alimenta-se não de palavra, mas de obediência. A palavra desafia-nos. Viver pela fé, viver em obediência é a palavra que nos desafia. Pau! E às vezes a nossa planta não cresce, às vezes parece que Deus não é capaz, porque nós apenas queremos palavra. Deus fala a minha vida, eu preciso falar. E Deus já falou tantas vezes, mas nós não obedecemos. E porque não obedecemos, aquilo que Deus fala à nossa vida não acontece. Não sei se vocês estão a gostar disto, mas eu amo. Houve convites a ouvir. Um dia no céu não iremos contabilizar a quantidade de semente. E vocês sabem que a semente na Bíblia refere-se à fé e à palavra. Um dia no céu nós não iremos contar quantas sementes nós fomos guardando no bolso. E eu, pastor, quem é que é aqui o crente mais antigo? Já vem à igreja há mais anos. Quem é que tem aqui 50 anos disto? Quem é que ninguém tem 50 anos de ser cristão? 49, 45. Há 45 anos que eu ouço a palavra. Mas não imagina. Tenho semente e semente e semente. Oh, irmão, um dia no céu essa semente não vai servir para nada. Eu não estou a desvalorizar o ouvirmos a palavra. O que eu estou a dizer é que um dia no céu nós não vamos contabilizar a semente que temos ou que armazenamos, mas iremos admirar a quantidade e a qualidade do fruto que nós demos por causa da palavra que recebemos. Deus não é glorificado, o Pai não é glorificado na quantidade de semente que nós guardamos. O Pai é glorificado na quantidade de fruto que nós damos. João capítulo 15. Então aquilo que Deus mais pede na palavra é obediência. E obediência é fé em ação. Para terminar com uma história que todos vocês conhecem. Pedro a andar sobre as águas. Quando já ouviram essa história? Pedro caminhou sobre as águas.
Ele ouviu e creu que era Jesus e não um fantasma. A história está em Mateus 14. Ele ouviu e creu que também poderia ele próprio andar sobre as águas. Se és tu, manda-me ir ter contigo, sobre as águas. Quando Jesus o chamou, falou, desafiou, Pedro saltou do barco. E o que é que aconteceu? Pedro andou sobre as águas. Então Pedro obedeceu ao comando de Jesus. Jesus disse então, vem. E Pedro foi. Jesus desafia a fé dos discípulos. Não tenham medo, sou eu. Não sou um fantasma, sou eu. E Pedro testa a fé e diz, se és tu, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. Uau! E Jesus, como para ele descascar uma laranja, ou pôr os discípulos a andar sobre as águas é a mesma coisa, Jesus está a caminhar sobre as águas, cheio de estilo, e diz a Pedro, vem. E Pedro, porque não fica apenas dentro do barco a dizer, amém, glória a Deus, o meu Jesus é capaz de andar sobre as águas, e o meu Jesus é capaz de me pôr dentro, andar sobre as águas, mas eu estou dentro do barco. Isso é fé. A fé faz-nos crer nisso. Deus é capaz. Quantos acreditam que Deus é capaz de nos pôr a andar sobre as águas? Amém. Quantos saem do barco agora? A gente prefere ficar agarrados ao resto de alguma coisa boa que ainda temos, do que realmente e na prática crer e mostrar que queremos que Deus é capaz. Pedro ouviu, vem, e ele caminhou sobre as águas. Uau! E nós temos que aprender isto também para nós esta manhã. A verdade é esta, quantos de nós queremos andar sobre as águas? Quantos de nós queremos andar sobre as águas, sinónimo de uma vida em conformidade com o plano de Deus, com a vontade de Deus, ser santos como Ele é santo, fazer as obras que Ele fez, agradar ao Pai, operar nos dons e milagres, pregar com ousadia, ensinar outros o caminho do Senhor. Quantos de nós queremos andar sobre as águas? Mas quantos de nós de facto queremos sair do barco? Todos queremos andar sobre as águas, mas poucos saltam do barco. Todos creem que Deus é capaz, mas poucos obedecem para que o poder de Deus se revele. Deus é capaz de andar sobre as águas. Nós somos capazes de acreditar nisso. Deus é capaz de nos fazer andar sobre as águas. Também somos capazes de acreditar nisso. Mas quantos obedecemos a isso? Senão eu pergunto, quantos de nós estamos a andar sobre as águas? Não, Deus é capaz de me levantar. Deus é capaz de fazer. E porquê é que Deus ainda não fez? É porque Ele é incapaz ou porque tu não és capaz de crer? Uau! Hoje alguns terão que ser como Elias e avançar no desconhecido. Esperar realmente em Deus e entrar de cabeça no desafio e desafiar outros a crer. Ficar de pé, não foi isto que Elias fez? Elias teve que confiar que Deus ia trazer provisão e de repente chega lá e encontra uma mulher mais pobre ainda do que ele. Ouçam com ouvidos ouvir que esta é uma palavra fiel para a igreja. Elias é desafiado por Deus a crer que Deus vai suprir as suas necessidades, porque Deus é capaz. E quando chega à cidade, ele encontra uma mulher em mais desgraça do que ele. É porque Elias ainda tem Deus, o Deus da provisão. Aquela mulher nem isso tinha. Mas agora Elias tem um desafio duplo. Não só confiar em Deus, mas estimular outros a confiarem em Deus. Sim, porque os desafios de Deus para a nossa vida vão sendo sempre a crescer. Primeiro Deus cuidou de Elias sozinho junto ao ribeiro de Querite. Agora Elias tem que ir a um lugar para que Deus continue a cuidar dele. Elias tem que ter coragem de cuidar de alguém. Agora a farinha já não é só para Elias. Agora a água não é só para Elias. Agora o azeite não é só para Elias. Agora a farinha também é para uma família. Agora o azeite também é para uma família. Igreja, isto é para nós crescermos. Bora lá, bora lá, bora lá. Deus é capaz. Daniel, mas o que eu tenho é tão pouco para mim. E então pega no pouco que tu tens, coloca nas mãos de Deus. Termino com a história de um pequenino menino que um dia estava no meio de uma multidão. Jesus estava a pregar para a multidão e o tempo passou e Jesus descuidou-se com o tempo como um vosso pastor. Eu só sigo o exemplo de Jesus. E diz que a multidão estava com fome e disse, nós não podemos mandar a multidão embora com fome. E os discípulos começaram a todos, olha, nem temos dinheiro, nem temos pão, não temos nada. Então calma, mas não há nada, não há nada. Um dos discípulos encontrou lá um menino que tinha... Alguém se lembra? 5 pães e 2 peixes. E eu não sei se aquele discípulo pediu licença à criança ou não, mas sei que chegou ao pé de Jesus e disse, olha, havia um menino que tinha isto. Eu não sei se ele pediu licença. Aquilo era o lanche do menino, era o almoço do menino. Provavelmente o menino deu de forma espontânea, olha o que tenho, leva.
E quando trouxe aquilo a Jesus, vocês sabem o que aconteceu? Jesus não pediu uma panificadora. Jesus não pediu uma rede de pesca. Jesus não pediu uma série de barcos. Jesus apenas se limitou a pegar na terra sem forma e vazia, no que não tem jeito. Um punhado de farinha e de azeite não tem jeito para alimentar uma casa durante 3 anos. 5 pães e 2 peixes não tem jeito nenhum para alimentar uma multidão de 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Isso não tem jeito, não tem nas nossas mãos, não tem na nossa cabeça, mas nas mãos de Jesus, naquele que é capaz, Ele pode fazer todas as coisas. E nós precisamos de parar de pensar pequeno. Nós precisamos de parar de pensar com o que está na nossa mão e precisamos começar a pensar o que é que pode acontecer com o que está na nossa mão se for colocado nas mãos de Jesus. Se em vez de nós lamentarmos o que temos ou o que não temos, o que nos acontece ou o que não nos acontece, se nós começarmos a dizer a Deus glória, a glória àquele que é capaz, glória àquele que é capaz, glória àquele que é capaz, glória àquele que é capaz. Mas como é que eu dou glória, Daniel, com tão pouco? Alguma vez teremos o suficiente para lhe dar a glória que Ele merece? Ou nunca ouviram dizer que quem não é fiel no pouco nunca será colocado no muito? Não esperes para ter muito nesta manhã para acreditar que Deus é capaz. Traz o teu pouco esta manhã. Traz o teu azeite, traz a tua farinha, traz os teus pãezinhos, traz o teu peixinho. Ou se calhar até está aqui alguém nesta manhã que nem farinha, nem pão, nem azeite, nem peixe. Se calhar não tens nada. Tens apenas um saco roto. Traz o teu saco roto esta manhã. Traz esse saco roto esta manhã, porque o Espírito do Senhor vai fazer um milagre. Podes não ter nada, mas esta manhã tu podes te alimentar das pequenas migalhas que estão a cair da mesa. Entendes que a Bíblia nos ensina a sermos gratos pelo pouco. Migalhas, pouco azeite, pouca farinha, pouco pão, pouco peixe. Mas um grande Deus. Mas um grande Deus. E se eu continuo a ser louco, a acreditar que ainda faremos mais e maior? Só mesmo quem não me conhece é que pode me julgar mal. Quem me conhece de perto sabe que não é verdade. Mas não é o orgulho, não é a vaidade. É continuar a acreditar que do pouco que somos e temos, Deus vai continuar a construir grande. Porque Deus pega no pouco que temos e sempre continuará e conseguirá fazer à medida dele. O problema é que nós às vezes temos tanto e continuamos a fazer à nossa medida pequeno. Igreja, esta manhã quero lembrar-vos isso. Deus é capaz. Talvez a única coisa que tu tens é um prato com o resto de alguma coisa que foi boa. Deixa que nesta manhã Deus te sirva uma nova refeição. Deus é capaz. Fecha os teus olhos, levanta as tuas mãos. Eu não vou orar por ninguém. Levanta as tuas mãos nesta manhã. Se esta palavra falou ao teu coração, agradece apenas a Deus destes